Oi, gente, tudo bom? Eu sou Danusa Rochinski e eu sou administradora, especialista em gestão e melhoria de processos. E tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre natureza de processos, tá? A gente tem duas naturezas básicas de processos. A gente tem os processos que são transacionais e os processos que são relacionais. Quais são as características de um processo transacional? O processo transacional, normalmente, ele é composto por atividades repetitivas. Então, ele é aquele processo que tem atividades que tem a característica dela é receber, processar, entregar. Para quem não me conhece, eu tenho um pouquinho de toque, tá? Então eu vou mexer nessas configurações aqui algumas vezes. Pronto. Então eles têm atividades repetitivas, receber, processar e entregar. Eles têm pouca variabilidade. Tá? Normalmente não. Outra característica deles é que são processos rígidos, com poucas exceções. E na verdade, o que acontece? As exceções que eles têm podem ser mapeadas e tratadas. Mais importante, além de mapeadas, elas têm que ser tratadas. Qual a outra característica de um processo transacional? Ele pode ser dividido em transações. Oh, Danusa. Mas é verdade, transações. O que são essas transações? São operações individuais que ou você consegue realizar elas até o final, ou seja, ela tem sucesso, ou você não consegue realizar ela e ela tem falha, tá? Então tem algum problema, você não consegue realizar, ela falha. Sucesso ou falha. Ela não fica no meio termo, sabe? Ou você consegue ou você não consegue. Pronto. Operações. Podem ter análises? Podem, mas normalmente essas análises são pontuais e, na maioria dos casos, na verdade, elas são conferências. Não são nem análises mesmo, são conferência de algum dado, tá? Qual é o objetivo desses processos? O objetivo deles é produzir maior quantidade em menor tempo. Danusa, eu sou uma empresa de serviços, eu não produzo nada. Produz sim, tá? Não só você produz, que seria o serviço que você entrega, como você tem áreas administrativas dentro de sua empresa. Qualquer empresa tem áreas administrativas dentro dela que produz. Produz e-mail, produz relatório, produz informação, né? Então, toda a área produz. Não necessariamente um produto físico, mas toda a área produz. Então, toda vez que eu falar de produção aqui, eu quero que vocês abstraiam, saiam desse conceito de produção de produto físico, de linha de produção, de montagem de carro, de construção, sei lá, de fabricação de alimento. Não. Pensa no escritório, pensa numa área financeira, no RH, nos suprimentos, numa empresa de serviço que atende cliente, comercial, certo? Então, toda vez que eu falar em produção o que é uma área, por exemplo, o que é que uma área financeira produz? Ela produz relatórios financeiros, ela produz fluxo de caixa, ela produz lançamentos em banco, ela produz pagamentos de conta. Então, ela produz baixas de recebimento. Tudo isso é produção. É produção de uma área financeira. Então, quando a gente fala de Lean Office, a gente precisa trazer esses conceitos da produção manufatura para o escritório, para os serviços, tá? Então, eu queria que vocês ficassem com isso na cabeça. Então, aqui são as características de processos transacionais, tá? E quais são as características de processos relacionais? Eu vou falar das duas características, depois eu volto para dar exemplos. Então, processos
relacionais, eles normalmente, na verdade, eles envolvem negociação, eles envolvem comunicação, colaboração, uma análise profunda. E qual é o objetivo dele? Qualidade. Pronto. E aí, vamos dar exemplos para vocês conseguirem enxergar isso melhor. Então, se eu estou falando de processos transacionais, por exemplo, em suprimentos, o que é que eu tenho de processos transacionais em suprimento? Eu tenho um lançamento de pedido de compra, de ordem de compra. Eu tenho confirmação de uso de material. Isso acontece muito em clínicas e hospitais, mas pode acontecer com outras empresas de serviço também, hospitais. Quando eu falo em RH, eu tenho lançamento de benefícios, cálculo de folha de pagamento, lançamento de férias. Quando eu falo do financeiro, eu tenho lançamento de nota fiscal, ou boleto, seja em sistema, planilha, banco. Nada não usa, não faço lançamento nenhum, não uso o sistema, mas você deve ter algum controle em uma planilha. Alguém deve pegar essa nota fiscal e lançar na planilha para você saber quanto que você gasta no mês, quanto você fatura no mês, para você fazer um fluxo de caixa. Se você não faz isso, o seu problema é maior do que processos. Aí a gente precisa conversar sobre gestão, tá? Mas finge que você faz. Quer dizer, na verdade, estou querendo acreditar que você faz. Então, o que mais que eu tenho no financeiro? Borderô de pagamento. Empresas grandes geralmente trabalham com borderô de pagamento. Conciliação bancária é outra coisa que, se você não faz, você deveria começar a fazer agora. Contabilidade, eu tenho conciliação contábil. Eu tenho lançamento de movimentação contábil. Nossa, lançamento de movimentação contábil. Comercial, eu tenho lançamento de pedido. O que é que vocês conseguem enxergar essas características nesses exemplos que eu estou te dando? O que é que eles têm normalmente em comum? Eles normalmente se referem à entrada de dados. Então, é quando você pega um dado, lança em algum lugar para transformar ela numa informação, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos ver se um desses exemplos a gente consegue encaixar com todas essas características. Vamos falar de conciliação bancária, por exemplo. Conciliação bancária são atividades repetitivas, eu tenho que chegar, comparar, fazer uma comparação, ou seja, uma conferência, é uma análise pontual, é uma conferência entre o saldo que eu tenho no banco, na verdade o lançamento que eu tenho no banco e o lançamento que eu tenho no meu registro, que seja no sistema, seja numa planilha. Então eu recebo o lançamento, porque não necessariamente alguém me dá, né, mas eu recebo esse lançamento, eu vou processar, que é fazer essa comparação, e eu vou dar um cheque de conferido, que eu vou entregar, tá? Sempre vou fazer isso da mesma forma. Então, pouca variabilidade, repetitividade. Rígido com poucas exceções. Por quê? O que é que pode ser exceção? O lançamento, eu posso, na hora que eu for comparar, o valor está diferente, ou eu posso ter algum lançamento que eu não acho no meu banco, então eu vou ter alguma exceção, mas que ela pode ser mapeada e tratada. Pode ser dividida em transações e operações individuais? Sim. Primeira parte é abrir o lançamento. Segunda parte é fazer a conferência. Terceira parte é dar o cheque de ok e concluído. Dividir em transações que têm sucesso ou não. E qual é o meu objetivo? É fazer o maior número de lançamentos o mais rápido possível. Com qualidade, lógico, fazer certo. Né? Porque não adianta fazer e fazer errado. Mas em menor tempo. Então, meu objetivo é fazer o maior número de conferências de conciliação no menor tempo. Então, se eu conseguir conferir tudo num dia só, melhor, porque eu tenho um tempo para fazer outras coisas. Então, ok,
passamos pelos transacionais. Vamos falar agora um pouquinho de processos relacionais. Então, que nem eu falei, eles são negociação, comunicação, colaboração. Então, quais são os exemplos que a gente tem? Negociação com o fornecedor. Eu tenho atendimento de colaborador. Eu tenho análise de fluxo de caixa e resultado. Eu tenho criação de campanha, de marketing. Eu tenho negociação de contrato comercial. Concorda que não são repetitivas, então uma campanha que eu vou fazer, que eu vou criar, não vai ser igual a outra, um contrato que eu vou negociar não vai ser igual a outro, uma análise de fluxo de caixa requer uma análise muito mais profunda, criação de campanha requer uma colaboração, negociação com o fornecedor, que é negociação, comunicação. Então, esses são alguns exemplos de atividades relacionais. E aí, Danusa, entendi, muito bem. Só que o que acontece? Acontece que quando eu estou lá lançando minha nota fiscal ou meu boleto, seja no sistema, na planilha ou no banco, estou lá lançando bonito, contente, na hora que eu vou ver, eu só posso fazer lançamento de boleto, por exemplo, na minha empresa, com 10 dias de antecedência da data de vencimento, para eu programar meu fluxo de caixa. E aí eu estou com um boleto na mão que tem 5 dias para vencer, então eu não posso fazer o lançamento dele. O que é que a gente vê normalmente? Não, então meu processo não é transacional. O lançamento de nota fiscal boleto não é transacional, porque eu vou ter que ir atrás da pessoa de suprimentos ou atrás do meu fornecedor para negociar com ele ou para solicitar que ele me mande um boleto revisado. Não, seu processo é transacional, só que ele tem exceções. Então esses erros são exceções. Só que o que é que acontece normalmente? As empresas tratam essas exceções como se fossem relacionais, como se esses processos fossem relacionais por causa das exceções. E não é verdade. E aí o que acontece? A gente mistura esse perfil relacional, que são essas exceções, com o transacional. E aí, o que acontece quando a gente mistura os dois? Então, quando a gente tem relacional mais transacional misturados, a gente nem consegue entrega do transacional, e a gente não faz o relacional direito, relacional mal feito. Por quê? Pensa comigo, você tem várias notas fiscais lá para lançar num dia, por exemplo. Você tem uma fila de notas fiscais para lançar. E aí, você pegou a primeira. Na primeira, você deu esse erro. Você viu que estava com 5 dias para vencer e você precisa de que ela tenha pelo menos 10. Aí o que é que você faz? Você vai parar, você vai mandar um e-mail para o fornecedor ou para compras para eles resolverem. O tempo que você está parando, ou na verdade, e-mail se você for rápido, porque muitas vezes você vai levantar, você vai lá atrás da menina de compras para ver o que foi que aconteceu. Olha, a nota está errada, se essa nota foi em papel. Então, o tempo que você gasta fazendo isso, concorda que todas as outras notas fiscais estão paradas esperando para ser processadas? Então, na hora que a gente tem isso, transacional e relacional misturados, a gente tem paradas constantes na linha de processamento transacional. Como assim linha de processamento transacional? Pensa que essa fila de notas fiscais é como se fosse uma linha. Ela vai entrar, vai ser processada, vai sair. Vai entrar, vai ser processada, vai sair. Tá? E aí, quando você parou, a fila parou. Todas as outras ficam paradas esperando você resolver esse problema. E qual é o objetivo do Lean? O objetivo do Lean... Vou botar maiúsculo isso, porque é a parte mais importante da aula. O objetivo do Lean é fazer fluir. Na verdade, fazer o valor, que no seu caso é a nota fiscal, o lançamento dela. Então, o objetivo do Lean é fazer o valor fluir. E aí, o que acontece? Na hora que você junta as duas, você tem paradas constantes. Então, você não faz fluir. E ainda tem um outro problema.
normalmente, quando isso acontece, o que é que a pessoa faz? Ela vai atrás da pessoa e fala assim, me dá um boleto de 10 dias. Mas ela não para pra perguntar por que que esse boleto na minha mão tem 5 dias para vencer, né? Então ela simplesmente resolve o problema. Mas ela não trata o erro. Ou seja, o erro voltará a acontecer. E eu aposto com você que ele volta a acontecer. Por quê? Porque ela não foi descobrir o porquê que esse erro acontece. Ela simplesmente pediu um novo boleto para 10 dias e seguiu o barco, tocou o barco. Vou dar um outro exemplo. Então a gente falou aqui de um exemplo. Exemplo 1. Exemplo. Exemplo 1. Lançamento de nota fiscal de boleto com data de vencimento menor do que necessário. Exemplo 2. Vou falar um exemplo de TI. Quando a pessoa de TI, ela trata erros de sistema, mas ela também, que é rotina, mas ela também desenvolve novas funcionalidades, que é projeto. Então finge que seu cara de TI está lá trabalhando numa nova funcionalidade do projeto. Aí o telefone toca. O sistema travou aqui, dá um jeito. Aí, das duas, uma. Ou ele não vai conseguir parar agora para resolver, a tratativa do erro vai demorar muito mais do que deveria, porque ele está no meio de um desenvolvimento e ele não consegue parar. Ou toda hora o telefone toca e ele só faz tratar erro e ele nunca consegue entregar essa funcionalidade nova do projeto. Ele não consegue fazer as duas coisas bem. Ou ele atrasa esse daqui, por causa desse, ou ele atrasa esse daqui porque o telefone dele toda hora toca. Então, esse é mais um exemplo de quando a gente mistura o transacional com o relacional. Beleza? Beleza. E aí você me pergunta, sim, Danusa, tudo bem, já entendi, não posso ter as duas juntas. Como é que eu faço então? Então, vamos lá para o como resolver. Como resolver esse problema? Simples. Separar o relacional do transacional. Oh! Tá, essa parte a gente já tinha entendido. Como é que eu separo? Então aí, na verdade, o como você separa vai depender muito de que empresa que a gente está falando. Então, por exemplo, se a gente está falando de grandes empresas, vamos estar falando, sei lá, de um centro de serviços compartilhados, que tem, sei lá, 15 pessoas só para lançamento de nota fiscal. A gente vai separar realmente fisicamente. A gente vai deixar, sei lá, 10 lançando nota e 5 na qualidade. O que é essa qualidade, Danusa? Essa qualidade e 5 na qualidade. Essa qualidade é essa área de tratativa. Então, como é que funciona? Tá as 10 pessoas lá lançando nota. Chegou uma nota com erro, ela não vai parar para resolver. Ela vai passar para essa pessoa da qualidade. E qual é o papel da qualidade? Resolver o problema e entender por que ele acontece e fazer plano de ação para que ele não aconteça novamente. Fechou? Fechou. Então, grandes empresas é assim que a gente resolve. Mas minha empresa não é grande. Eu não tenho 15 pessoas para fazer lançamento de nota. Eu tenho uma pessoa, 2 pessoas. Então, pequenas e médias empresas, se você tem 2 pessoas, você ainda consegue dividir. Então, você consegue dividir, talvez uma faz uma coisa, a outra faz outra coisa, mas Danusa, eu não tenho volume até para dividir isso. Essas pessoas que fazem isso fazem outras coisas também, ela não faz só isso. Então, geralmente a gente divide por tempo mesmo. Então, você divide o tempo da pessoa. Divide o tempo da pessoa.
Então, você pode dividir e fazer o seguinte. Primeiro, ela processa o transacional. Então, ela tira da frente. Ela tira da frente tudo que está certo. Então, ela faz tudo que está certo para depois resolver os problemas. E, de novo, entender por que deu problema. Ou você... Aí você pode falar, poxa, Danusa, mas se eu deixar nesse esquema dela dividir assim, vai chegar no final do dia, ela não conseguiu resolver problema nenhum, ela só está fazendo um lançamento. Então, aí você pode dividir mesmo o tempo. Tipo, de manhã ela faz uma coisa e de tarde ela faz outra, entendeu? Então, mas divide o tempo dela. Não deixa ela fazer tudo ao mesmo tempo. Aí vem a pergunta. Nada, não usa. Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, na entrada de material. Tô fazendo uma nota, dando entrada numa nota fiscal, o item não está cadastrado. Aí ela para o que ela está fazendo, para de dar entrada, todas as outras notas fiscais ficam esperando e ela vai cadastrar o item. Claro, mas é porque já está ali no sistema mesmo, ela já vai lá e cadastra. Vou dar um exemplo de um mapeamento que eu estava fazendo, que estava acontecendo justamente isso. O objetivo deles era fazer lançamento de itens usados e eles estavam tendo que cadastrar, porque os itens não estavam sendo cadastrados previamente. Aí o que eles faziam? Eles simplesmente entravam no sistema e cadastravam. Primeiro problema, ele levava em média 4 minutos para fazer um lançamento, quando ele não tinha que cadastrar. Eu peguei um lançamento que ele demorou 33 minutos por causa de cadastro, porque ele levou cadastrando. Então você vê a diferença. Pense que se ele demorasse 4 minutos, ele tinha uma fila de itens, 33 dividido por 4, ele ficou 8 minutos. A próxima ficou esperando, na verdade, 33 menos 4. A próxima o próximo boleto que ele estava tendo que lançar ficou 29 minutos parado esperando, fora o outro e o outro e o outro, porque ele estava fazendo lançamento de item, tá? E a outra coisa, você acha que ele perguntava por que aquele item não estava lançado? Nunca nem quis saber. Ele entrava lá e lançava. E aí, o que acontecia? Toda vez ele tinha que fazer cadastro de item. Então, esse negócio de já tô aqui e faço logo não funciona. E isso não funciona, não é de agora, gente. Pensa o seguinte, pensa numa linha de montagem, agora eu vou fazer uma analogia. Pensa numa linha de montagem de carro. Na hora, o papel de um cara lá do montador, analogia, então o papel desse cara era fazer o lançamento do item. O papel do montador era encaixar um retrovisor. Se um retrovisor chega com problema de encaixe, você acha que ele para consertar o retrovisor? Claro que não. Ele bota esse retrovisor de lado, alguém vai lá descobrir por que ele está errado e ele pega outro retrovisor e segue a linha, e segue encaixando. Então a linha não para. Então, do mesmo jeito que a linha de montagem do carro não para, sua linha de processamento do que for desses processos transacionais que eu dei de exemplo não pode parar, tá? Por quê? Porque o objetivo é fazer fluir, é fazer mais e mais rápido, com qualidade sempre. Isso eu não vou deixar de falar nunca, tá? Então não vem com essa de, já estou aqui na tela, só mudo de tela e cadastro. Não faz isso. Não faz isso achando que vai ser mais rápido, porque não vai, tá? E isso não é de hoje. Isso Ford descobriu em 1914, né? Porque se fosse mais rápido, que uma pessoa montava o carro desde o início. Porque já que estou montando o volante, eu monto o painel. Já que estou montando o painel, eu monto a marcha. Já que estou montando a marcha, eu monto o banco. E nessa eu montaria o carro inteiro. Em 1914, Ford descobriu que isso não era verdade. Então isso não é verdade até hoje e isso não é verdade com o seu processo também, tá? Então, separa, que eu te garanto que seu processo vai fluir muito rápido. Então, aproveita que hoje é domingo, amanhã é segunda. Aproveita, pegue o pessoal de sua área, chame eles e fala assim, vamos fazer um teste de uma semana. Vamos separar durante uma semana e depois vocês me dizem o que é que vocês acharam, se foi mais rápido ou se não foi. Depois vocês voltam aqui para me contar. Aqui tá meus contatos, tá? Meu Instagram, Dan_Rochinski, meu e-mail, dan.rochinski@gmail.com. Se tiver qualquer dúvida, você me fala. E, na verdade, se tiver dúvida, e depois eu quero saber. Se você testou também, vem me contar, porque eu quero saber como é que deu, qual foi o resultado. Valeu, gente, e a gente se vê.